Oi, gente! Meu nome é Carmen Cambuim e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e, assim, eu acredito que seja a dúvida, né, de muitas pessoas, que é a respeito de reencarnação. Você acredita em reencarnação? Em vidas paralelas, em sonhos lúcidos? Já ouviu falar em visão remota? Pois é, gente. A minha vida toda eu acreditava que havia algo muito, muito maior do que isso, né? Eu me recusava a acreditar na teoria, né, que as religiões pregam de que quando morremos, nosso corpo fica ali em repouso até o julgamento final e que somente, né, com a vinda de Deus, né, de Jesus, através do julgamento, né, nós retornaríamos, né, à vida, né? Tanto é que tem pessoas que não quer doar, né? Fala que não vai ser doador quando morrer, porque quando Jesus voltar, elas vão precisar do corpo, né? Já que o espírito vai ter que voltar para o corpo, e aí? Né? Tem algumas religiões que pregam isso e as pessoas ficam com medo, né, de ser doadoras, né, de colocar que é doadoras, de falar para a família, porque acredita que quando houver o julgamento, né, quando Cristo voltar, eles irão precisar daquele corpo inteiro, né? Meu falecido irmão, ele acreditava nisso e ele não quis ser doador, né? Mas não estou aqui para falar sobre isso, cada um, né, tem a sua experiência, tem o seu ponto de vista e é só através do autoconhecimento que cada um vai entender, né, que não é assim. E foi através desses estudos que eu, né, tive a confirmação de que realmente não é assim, né? Eu já não via dessa forma e quando eu comecei a estudar, eu tive a minha confirmação. E é sobre essa história que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Não precisa sair do vídeo com medo, nossa, ela vai... Não, não precisa, gente. Tá bom? Assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso e nem sabia que era isso. Por quê? Porque comigo já aconteceu várias vezes e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só vim entender que era isso quando eu tive a confirmação, né? Eu pedi, né? E aí eu tive a confirmação do que seria sonho lúcido, né? E despertar, né? Então, sem mais demoras, né, para o vídeo não ficar longo, vou explicar o que aconteceu. Quando eu comecei meus estudos, né, eu conheci a minha mentora, que eu não vou falar o nome aqui, né, gente, como eu já expliquei, é um canal grande, eu não quero que, né, eu seja falar o nome para depois eu ter problema, né? Então, se lá na frente me autorizarem, eu falo. Então, quando eu conheci essa mentora, ela vinha, os vídeos dela, ela fala que ela era evangélica. Então, ela teve muitos dilemas, muitas dificuldades em se soltar, né? Em limpar as crenças limitantes dela, né? Já que ela era uma religiosa assim praticante. Mas isso não impediu, ela estava disposta a entender, ela queria conhecer Deus verdadeiramente, ou seja, tudo que eu passei, ela passou. E aí ela conta, né, que ela pediu, né, ela queria conhecer a verdade, queria que Deus mostrasse para ela, e ela falou que fez isso, que orou e pediu para Deus, né, em frente ao espelho, que ela queria que ele mostrasse para ela, porque ela perguntou para ele quem eu sou, de onde eu vim, quem me colocou aqui, eu preciso saber, né? E aí o que aconteceu? Ela teve a resposta dela. E eu falei, tava estudando, falei, tá bom. Eu também quero ter minha resposta. Se tudo que essa moça tá falando é verdade, se tudo que eu tenho lido nos livros é verdade, se aquilo lá, né, os evangelhos que Jesus fala é verdade, porque Jesus fala, gente, né? Lá quem lê os evangelhos vai ver. Se realmente nós não somos esse corpo, somos espírito vivendo dentro deste corpo, que isso aqui é só um templo, eu também quero saber. Eu quero a verdade. E eu me lembro que na época eu ainda tinha a crença, né, de que do demônio. Então eu pensei mentalmente, eu fiz a pergunta para Deus mentalmente. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu falei para Deus mentalmente, que eu queria conhecer, mas
mentalmente, porque eu tinha medo de falar da boca para fora e aí o demônio se aproveitar disso, né? E usar contra mim, porque eu ainda tinha essa crença do demônio. E então eu peguei e falei mentalmente que eu queria que ele me mostrasse. E na época eu lembro que eu falei que eu tinha medo, então que para mim não ficar tão apavorada que ele me mostrasse em sonho o que há além disso, né? Além desse mundo, né? E aí, quando foi... Isso foi no dia 23/3/2020. Tá até anotado aqui, gente, pra mim não esquecer, né? E aconteceu, né? Eu me lembro que na noite anterior eu orei, né? Fiz igual a moça falou, fui frente ao espelho e mentalmente eu pedi pra Deus, me mostra. Se tudo isso que eu tô estudando for verdade, se tudo aquilo que tá no Evangelho de Jesus, nos 4 evangelhos, fala, né? Que Jesus falava, né? Que o reino dele não era daqui, né? Que o reino dele é no mundo espiritual. Se tudo isso era verdade, eu queria saber o que há além disso. E aí, gente, eu orei e fui dormir. Eu pedi mentalmente e fui dormir. Naquela noite eu dei como perdida. Por quê? Porque foi uma noite muito conturbada. A minha filha, a caçula, estava tossindo. Ela passou o dia bem, mas à noite ela tossiu muito. Eu levantei várias vezes para poder dar remédio para ela, né, fazer massagem para ver se ela dormia bem. E assim foi a noite quase toda. Quando foi às 5 horas da manhã, né, eu acordei novamente, já estava próximo do horário do meu marido ir trabalhar. Aí 5h30 eu levantei, né, fui fazer o café dele. E aí eu fiz o café, preparamos, tal, ele tomou café, saiu para trabalhar, eu tomei um café junto com ele. Aí, como era 6 da manhã, eu decidi voltar para a cama e dormir mais um pouco, né? A minha filha não estava mais tossindo, estavam dormindo as duas. Eu voltei para minha cama e o meu quarto tem uma janela enorme, com grade, né? Igual a da sala aqui eu tô na sala de jantar, na minha frente aqui tem uma janela enorme, com grades, né? E aí eu fiquei olhando para a janela, já estava claro. Aí eu fiquei olhando para a janela e pedindo a Deus, né, que protegesse o meu marido, que a viagem dele até o trabalho fosse, né, protegida por Deus, que ele e a equipe dele tivessem um excelente dia de trabalho. Enfim, eu estava falando, entregando, né, o dia de trabalho do meu marido na mão de Deus, quando de repente eu ouvi um barulho no telhado e eu ouvi o cachorro grunhindo, né? Ele não latiu, ele só grunhiu. E aí eu peguei e levantei. Eu me lembro que eu levantei da minha cama, né? E vim. O meu quarto fica aqui, do lado da sala de jantar. Aqui, ó, se vocês verem, ó, é a porta do quarto das minhas filhas. E logo aqui na frente tá a janela. Então eu passei do meu quarto, né, por trás da mesa, que aqui eu tô na mesa, gente, a outra ponta lá. E aí quando eu cheguei no final da ponta da mesa, a sala ficou bem clara, clara, sabe? Aquela luz bem forte. E eu me virei para ver de onde que estava vindo essa luz. E o cachorro grunhindo. Quando eu virei, gente, eu vi 3 homens. Eu não vi o rosto deles, vestido de branco, né? E aí tinham 2 atrás e um no meio, que estava um pouco à frente desses 2. Esse do meio já tinha, né? Foi o primeiro que atravessou a janela em minha direção. Eu não tive pernas para correr pro meu quarto. Eu tentei correr pro quarto das minhas filhas, que é aqui do lado, né? Onde eu mostrei para vocês. Eu tentei correr pro quarto das minhas filhas, mas eu fui alcançada. Rapidamente, esse homem no meio me alcançou, pegou no meu braço. E eu senti eu sendo levada de volta pro meu quarto. E lá no meu quarto, eu já estava chorando, eu já estava desesperada. E ele me colocou, né? Eu já estava de volta na minha cama e ele estava em pé, ao lado da minha cama. Eu não conseguia ver, a luz era muito forte, eu não conseguia ver o rosto. Eu via, né, o formato. E os outros 2 no pé da minha cama. E nisso, eu chorando, desesperada, quando mentalmente, porque eu não via coisa, mas eu percebi que ele não mexia, né, os lábios. Mentalmente ele falou para mim me acalmar,
pois ali era uma resposta ao meu pedido, que eles estavam ali porque eu havia pedido para ver, né? E aí, quando ele falou isso, veio uma paz dentro de mim, veio uma calma. E gente, eu não usei a boca, foi mental. Eu sei que a minha voz saiu foi mentalmente. Eu falei bem assim, é a resposta? Vocês vieram, é Deus me respondendo, né? É a experiência que eu queria ter. E ele mentalmente respondeu que sim. E aí, nesse momento, ele pegou e pediu para que eu olhasse para a janela, né? Ele apontou para mim olhar para a janela. E eu virei para a janela, né? Eu fiz o que ele mandou, eu virei para a janela. Quando eu virei para a janela, parecia uma TV, sabe? Ia correndo assim, a câmera, até chegar em uma boate. E eu olhei aquela boate, via um monte de adolescente, via um monte de gente. E aí tinha um casal brigando, né? O rapaz queria, porque queria levar a moça, e a moça se recusava a ir. E eles estavam brigando, e aí de repente o que aconteceu? O rapaz, com muita raiva, empurrou ela e deixou, largou ela de mão, e aí saiu. E eu olhando aquilo, e aí de repente a moça virou. Quando a moça virou, a moça era eu. Era eu, bem adolescente, bem jovem, com a pele mais clara. Ela era branquinha, mas o rosto era eu, gente. A altura era minha mesmo, entendeu? E aí eu peguei e imediatamente eu virei para eles e perguntei, sou eu? Né? E aí eles confirmaram que era eu ali. Aí eu peguei, aí eles falaram para mim olhar novamente. Eu olhei. Quando eu virei para olhar, já não tava mais a boate. Parecia um drone assim passando no meio das pessoas. E aí um monte de gente chorando e parecia que eu tava sendo levada, sabe? No meio de um monte de gente. Quando até chegou no final de uma rua, eu vi a moça. Eu me vi caída no chão, toda ensanguentada na calçada de uma casa. Parecia que ela tinha sido morta e ela desceu a mão assim, sabe? Que no portão tinha a marca da mão dela assim, com sangue, e ela no chão. E eu fiquei, sou eu, me mataram? Quem foi que me matou? Foi ele? Foi o rapaz que estava com ela na boate? Aí eu, né, virei para ele, perguntei. E aí o que era do meio, né, ele falou assim, que estava do lado da minha cama, falou, se acalma, você está em outro plano. E sim, era você ali, morta, só que não foi o rapaz. A pessoa que te matou, você não pode lembrar quem foi, porque senão você iria sofrer nesse plano aqui que você tá. Aí eu entendi, né, que a pessoa que me matou lá naquele plano era uma pessoa que tá comigo, convive comigo nesse plano. E eles falou que não seria bom eu lembrar quem foi que está aqui comigo, que me matou naquele plano. E aí, novamente, ele falou para mim virar para a janela. Eu virei. Quando eu virei, tudo ficou escuro novamente. Eu só vi uma luz bem fraquinha no quarto. Eu voltei para me virar pro quarto e aí eu não vi mais eles três, né? Mas eu ouvia. E ele falava assim: você continua no outro plano. Você não tá no seu plano atual. Você tá em outro plano. E eu vi um abajur com a luz bem fraquinha e o meu marido em pé do lado da cama. E ele falava, desculpa, eu te acordei dorminhoca. E aí eu olhava assim pra ele e ele tava muito diferente, mas era o meu marido, sabe? Eu sabia que era o meu marido. E aí nisso ele veio, eu sentei na cama e ele veio e me deu um beijo na testa. Quando ele me deu um beijo na testa, nossa, aí que eu vi que era diferente demais. Ele era alto, careca, magro, sabe? Mas o rosto era ele. Só que assim, ele era totalmente diferente do que ele é agora. E aí eu fiquei assim, aí eu perguntei pra ele se ele tinha tomado café, a preocupação. E ele falou bem assim que não ia dar tempo, que ele teve que passar o uniforme, então não daria tempo. Aí eu falei que eu iria fazer o café pra ele. Quando eu falei que eu iria fazer o café pra ele, ele riu. Ele perguntou se eu tava doente. E aí, mais uma vez, né, a consciência que tava lá, né, que era Deus, Espírito Santo, não sei, falou, lembra que você não tá no seu plano. Nesse plano você não faz nada disso. E aí eu, nossa. Aí pra disfarçar, né, eu peguei e falei pra ele, não, mas tudo tem a primeira vez. Eu vou fazer o seu café. Ele ficou muito feliz, falou que ele ia colocar água no fogo e tal. Só que quando eu levantei, eu percebi que a janela tava sem a grade. Aí eu olhei e vi que o quintal tava todo demolido. Quando eu vi que no quarto, porque no meu quarto tem uma parede que dá pra fazer um banheiro do lado de fora, eu vi que tava quebrado. Eu falei, uai,
mas você não falou que a gente ia fazer um banheiro aqui pro quarto? Aí ele falou, não, fala sério, o que tá acontecendo com você? Já tem meses que a gente tá planejando mandar os quartos pra cima. A gente já tinha decidido que não ia fazer banheiro aqui embaixo, isso aqui não vai ser mais quarto. Aí eu, não, é verdade. Aí ele falou que ia colocar água no fogo, ia fazer o café, e ele saiu, e eu saí atrás dele. Quando eu saí atrás dele, gente, essa sala aqui não existia. Essa sala aqui era a sala de estar, que é aqui do lado, aquela sala tava aqui. E tinha um sofá amarelo, todo rasgado com a manta em cima. E tinha uma TV bem antiga, daquelas bem antigas, sabe? Que tinha os botões até de subir assim, ó. Que é. Aí, de muito tempo atrás, vai lembrar. Que é umas que você ajustava as coisas subindo assim. Não era nem roda, não, era assim, ó. E aí tava em cima de um caixote de feira. A gente tinha colocado um caixote de feira. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, né? Eu ficava surpresa. E aí eu corri pro quarto das meninas, embora a sala não tinha, o quarto permanecesse no mesmo lugar, e essa sala aqui que era de jantar, lá era a sala normal de estar. E aí eu corri pro quarto das meninas. Quando eu entrei no quarto das meninas, não tinha guarda-roupa, não tinha nada, só tinha uma prateleira com as roupas delas e uma cama velha, né? Parecia cama box, mas não era. Era tipo um giralzinho. E as duas dormiam junto e elas estavam brigando, né? Aí elas aproveitou que me viu e começou a falar que tinha que ter cama separada. A Carol, que é a mais velha, o rosto era do mesmo jeito, só que o cabelo dela era bem cheião, bem cacheadão, do jeito que ela queria que fosse agora. E não é, porque o cabelo dela agora é liso, igual do pai. E lá o cabelo dela era bem cheião, sabe? Bem, a prima dela mesmo tem o cabelo cacheadão e ela fala que ela queria ter o cabelo cacheadão igual da prima, né? Porque o meu é cacheado, mas é pouquinho. E no caso dela era bem cheião. E a outra não, era do mesmo jeito. A mais nova tava do mesmo jeito, a mesma aparência, o mesmo cabelo, né? E aí eu escutava meu marido falando bem assim, você vai ou não vai fazer o café? Eu tô atrasado. Quando ele falou isso, eu me virei para poder ir fazer o café. No que eu me virei, gente, eu já tava na minha cama, deitada, olhando para a janela, fazendo a minha oração, né? Pro meu marido ter um bom dia de trabalho. E foi assim, foi muito rápido. E aí eu senti o meu corpo pesado, pesado mesmo. E eu tentei virar de cabeça, de barriga para cima, porque eu tava de lado quando aconteceu, né? Eu tava de lado, olhando pra janela. Aí eu me voltei de barriga para cima e eu olhava, né? Aí eu olhei pela porta, vi que a porta do meu quarto estava aberta, aí eu vi a minha estante, que aqui tem uma estante aqui do lado. E aí eu olhei e vi, eu tô em casa, eu já tô em casa. Será que eu tô em casa? Aí eu fiquei ali, ó. Eu tentei levantar, eu não conseguia. Tava tipo, né, muito pesado. E aí mas eu tô em casa. Aí me acalmei, tentei me acalmar, fiquei ali por alguns. E uma paz, gente, uma paz tão grande. Pensa numa paz. Só que eu não ouvia mais, né, as consciências falando comigo, se era Deus, o Espírito Santo, que eu não conseguia mais ouvir. Eu sei que era aquela paz. E aí, quando eu percebi que as minhas pernas já estavam respondendo, né, que já estava funcionando, aí eu desci da cama, né, e vim, né, meio assustada até o quarto das minhas filhas. E eu olhei, elas estavam dormindo ainda. Não era nem 7 horas, gente. Pra mim passou tanto tempo lá, mas aqui não era nem 7 horas, ainda não era 7 horas, era 6 e pouco. E aí eu olhei tudo, vi que eu tava de novo nesse plano. Aí eu peguei e voltei pro quarto e chorei. Eu chorei e agradeci a Deus, porque foi uma experiência assim incrível. E não ficou só nisso, gente. Depois disso, aconteceu outras vezes. Aconteceu de eu ver o meu corpo, de eu não estar nele e eu ver o corpo, sabe? E eu saber, eu fiz muitas viagens depois disso. Esse ano ainda não, mas eu espero que logo, logo eu volte a fazer, porque é incrível. E, assim, isso não aconteceu só comigo, eu não sou privilegiada. A diferença é que eu pedi para ter consciência de que isso estava acontecendo. Mas acontece com todos nós. Você que já teve aquele sonho na qual você sonhou caindo e você sentiu seu corpo impulsando, né, posicionando, eu devo te falar que você teve, sim, uma viagem astral. Você que parece que, nossa, eu já vivi esse dia que se repetiu, parece que o dia está se repetindo, que aquilo já aconteceu. Pois é por causa desses acontecimentos. Então, assim, gente, esse é o meu relato. Se você se identificou,
né, com esse assunto, e quiser, né, compartilhar com a gente a sua história, deixa aí nos comentários, ou se você nunca aconteceu isso, mas você queria entender mais também, deixa aí nos comentários, né, fala seu relato, fala o que você achou, né, e na medida do possível eu irei trazer os outros relatos, porque eu já tive outras viagens dessa, gente. Eu vou te falar, não vou falar as ruins, porque, né, eu não quero trazer tristeza pro canal, mas as que foram maravilhosas, essa eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, você que é inscrito, muito, muito, muito obrigada. E você que ainda não é inscrito, mas chegou aqui no canal e tá gostando do conteúdo, se inscreva aí no canal, né? Tá escrito aí, inscrever, né? Aí se inscreva, ative o sininho para que o YouTube possa te notificar quando eu fizer os novos vídeos, tá bom? Beijo, gente, até a próxima.